Muito bem. Deixa eu ver quem chegou aqui. André, Nathan. Cafezinho tá no esquema? Todo mundo com cafezinho na mão? Família reunida? Ó, depois tira uma selfie e aí manda a selfie lá no grupo ou no grupo da comunidade do WhatsApp ou manda pelo Instagram, tá bom? Depois da live você reúne a família e faz uma foto aí, eu vou lembrar vocês. Sejam todos bem-vindos, todo mundo se conectando. Domingo especial. Passaram bem a semana. Semana tensa, né? De muitas informações, algumas positivas, outras não nem tanto, né? Muita luta, muitas dificuldades acontecendo. São cenários diferentes para cada família, para cada experiência de vida. E confesso que tenho ficado em alguns momentos bem tenso, assim, acho que você também sente um pouquinho dessa tensão, né? Mas é isso, eu queria compartilhar um pouquinho do que está mexendo aqui no meu coração, queria compartilhar um pouquinho da mensagem, da palavra com vocês. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar. Eu vou fazer uma leitura no texto de Mateus, no capítulo 8, no verso 23. Mateus 8, verso 23, que é um texto muito conhecido por muitos de nós, né? Um texto que fala do momento em que Jesus está com seus discípulos num barco, em que Jesus determina para que eles entrem nesse barco e vá para o outro lado, né? E assim, nesse período, né, acontece uma situação e é nessa situação que eu quero tratar com todos vocês nessa noite. Bem-vindo todos que estão chegando. Estamos refletindo um pouquinho à luz do texto de Mateus, no capítulo 8, no verso 23, que diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Até aí. Bom, o tempo e o momento do qual nós estamos passando, ele é muito duro. E eu não escolhi passar por essa situação, assim como você também não escolheu estar nessa situação da qual todos nós estamos. Todos foragidos, todos acolhidos nos seus lares, nas suas casas e passando por uma situação muito difícil, né? E até totalmente diferente do que acontece de fato no nosso cotidiano. Então, como eu não escolhi, sei que você também não escolheu passar por essa situação. E na verdade, ninguém escolhe as situações que vai passar, né? O máximo que a gente pode fazer é escolher como nós vamos enfrentar as situações das quais se apresentam para cada um de nós. E aí no domingo passado nós conversamos e eu falei muito sobre o tema do encorajamento que esse tempo exige para cada um de nós. Terminei falando, se revista de coragem e se coloque num ambiente assim de posicionamento, né? Uma das pessoas que eu citei foi o Viktor Frankl, que ele é o criador da logoterapia, e o Viktor Frankl, ele passou e participou de um dos momentos mais difíceis da nossa história, porque ele foi prisioneiro
Ele esteve na condição de prisioneiro em Auschwitz, no campo de concentração nazista, e uma das frases que eu considero marcante é que ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu falava no domingo passado sobre a questão do propósito, né? Da necessidade da gente desenvolver um propósito diante de todo esse momento do qual nós estamos vivendo. Isso nos ajuda a perceber, a partir desse texto bíblico, que Deus nos aponta como protagonistas da nossa história. Porque se Ele nos criou como seres à imagem e semelhança e com livre-arbítrio, participantes da nossa história, na verdade, protagonistas dela. Nós queremos, de fato, e temos a oportunidade de fazer com que a nossa vida aconteça a partir daquilo do que nós desejamos, do posicionamento que nós nos impulsionamos para viver. Então, analisando a história, eu entendo que nós temos essa necessidade de ser protagonistas na história, mas sabemos que isso nos exige muito cuidado, muita dedicação, e não é uma tarefa fácil, né? Porque exige de nós, como eu estava dizendo, muita coragem. E coragem para uma travessia, assim como estava acontecendo com esses discípulos quando estava com Jesus naquele barco. Eles estavam atravessando o mar, atravessando uma situação que lhe tinha sido exigida. A boa notícia é que nessa experiência de travessia, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. A boa notícia é que a nossa travessia não é feita com o eu sozinho, não é feita num processo de individualização do ser humano. Ou seja, todas as nossas decisões, todos os nossos posicionamentos, eles precisam ser conectados dentro de uma experiência comunitária. Por isso, a expressão da família, a expressão da amizade, a expressão do companheirismo, né? Nós estamos, de fato, percorrendo esse tempo e se assemelhando a uma vontade que nasceu no próprio coração de Deus. Então, perceba-se que no tempo dessa travessia, você não está sozinho. Ou seja, alegre o seu coração, porque a sua experiência não é uma experiência solitária. Ainda que você esteja sozinho agora na sua casa, ou sozinho na sua casa, no seu quarto, seja onde for, você não está de fato sozinho, porque Deus está ao nosso lado, Deus está conosco. Ele sempre se apresentou como um Deus conosco. E isso exige de nós essa oportunidade de experiência com Ele, que nós chamamos de oração. Ou seja, a chave desse relacionamento é a oração. E a partir da oração, nós temos uma experiência nova. Nova porque hoje eu já aprendi e tenho ensinado e tenho compartilhado com vocês que a oração não é um monte de coisa bonita que a gente fala para Deus, né? A oração não é um exercício de fazer palavras e frases bonitas para Deus. Não, a oração é um exercício de quebrantamento. A oração é um exercício de reflexão, né? De olhar para o seu interior, de olhar para a sua experiência de vida, perceber como você tem agido, como você tem percebido tanto a si quanto as pessoas que estão ao seu redor. Então a oração é sim um exercício de quebrantamento, é um exercício que faz com que a natureza de quem ora seja transformada. Ou seja, faz com que o medo não seja um fator de dominação do nosso avanço. Eu, quando era criança, tinha medo de fantasmas. E eu achava que, cobrindo a minha cabeça com o cobertor, os fantasmas iriam sair, eles iam fugir, eles não iam me encontrar, não iam me pegar. No mundo das crianças, isso funciona, mas no mundo dos adultos, essa realidade ela não funciona. Não adianta a gente cobrir a cabeça e achar que nós vamos nos esconder das situações que estão ao nosso redor. Isso é muito perigoso. Isso pode até se refletir num ato até de covardia diante das coisas que estão à sua volta. Então, perceba-se que nos exige a nós uma atividade muito mais complexa,
Por isso a vida ela mostra para cada um de nós, de tempos em tempos, a sua face difícil, a sua face cruel. Nem tudo passa, né? Eu vejo muitas pessoas quando estão nessa situação falando: ah, tudo passa, tudo passa. Tudo entre aspas. Nem tudo passa, porque para muitas coisas passarem de fato, exige de nós um posicionamento, uma tomada de decisão, um exercício de coragem, de postura, de reflexão, de ação. E se nós não agirmos, talvez não passe. Talvez aquele mal, aquela dor, aquele sofrimento, ele só se perpetue. Então, há uma chamada, uma necessidade para que nós nos posicionemos para uma experiência muito mais profunda de vida, né? E isso reflete no nosso estado de posicionamento e de contemplação da nossa condição de ser humanidade. Por isso a fé para nós não é mais um elemento de escudo, né? Nós não usamos a fé como um escudo, nós usamos a fé para nos colocarmos em cena. Nós usamos a fé porque ela é elemento de ajuda. A fé é um elemento que nos encoraja. A fé é um elemento que nos fortalece, né? Dentro do fracasso, dentro das dificuldades, dos problemas que acontecem à nossa volta, a fé ela não vai garantir a nossa vitória, mas ela pode levar a nossa vida adiante. Então, por isso que as nossas orações, elas não se projetam numa experiência como essa da qual nós estamos vivendo. A oração, ela, mesmo nos dias difíceis, nós vamos, a partir dessa experiência de relação com Deus, nós vamos conseguir lidar com tudo isso, nós vamos conseguir crescer, avançar, seguir em frente. A oração é esse estado de força e de impulsionamento de uma relação de você com Deus que te lança para frente, que te lança para agir, né? Então a finalidade da nossa vida, ela está na relação da qual nós estamos construindo com Deus. O texto de Mateus, no capítulo 8, versículo 24, mostra Jesus dormindo, os discípulos foram acordá-lo, né, clamando, e eles dizem: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E prontamente, né, quando Jesus acorda, diz: por que é que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então, ele se levanta, repreende os ventos e o mar e faz, a partir daí, uma completa bonança. Eu penso que nós precisamos nos atentar com as coisas que acontecem no lado de dentro. Eu sei que as notícias são cada vez mais trágicas, são difíceis. Se você tem essa estranha mania de ficar em todos os instrumentos de notícia tentando saber o que está acontecendo, qual é a próxima informação, as notícias são difíceis, são cruéis, são doloridas, são trágicas. Então, o que parece que esse texto está chamando a atenção de cada um de nós é para que nós não demos a atenção para as coisas que acontecem do lado de fora, mas que nós venhamos a nos perceber ou a perceber as coisas que estão acontecendo no lado de dentro, né? Não é hora de tentar controlar as coisas que estão do lado de fora. É hora de nós tentarmos controlar o nosso medo, a nossa falta de coragem, ou melhor, as coisas, né? Todas elas que nos impedem o avanço e que nos limitam, né? Então é hora de olhar não para fora, mas é hora de olhar para dentro. Né? E você vai ter que lidar com essa situação, né? Porque é esse estado de encorajamento que nós buscamos em Deus que nos coloca para um enfrentamento de de todas as questões que estão acontecendo, né? Seja com o seu desespero, seja com o seu medo, seja com as guerras que estão acontecendo no seu interior.
exige de você um estado de encorajamento, de confrontamento, mas perceba, né? Primeiramente, que você não está sozinho, Deus está conosco. A nossa caminhada de fé não é uma caminhada de fé solitária. Nós estamos, ainda que sozinhos, numa disposição, num local específico, nós precisamos nos perceber que existe um Deus que age em favor daqueles que o amam. Então, perceba essa importância, essa grandeza da qual Deus está atribuindo para cada um de nós. E o último ponto é perceber também um certo cuidado. Cuidado com os seus impulsos. Cuidado com aquilo que está acontecendo dentro de você e como essas coisas se mostram ou se expelem para fora, né? Porque, veja bem, Mateus 8, 24. Jesus, porém, dormia e os discípulos correm e foram acordar Jesus. Primeira coisa que eu noto é que nós precisamos ter um certo cuidado com as fontes das quais nós buscamos ajuda. Era bom você fazer uma certa reflexão sobre isso. Onde é que você tem procurado ajuda? Onde é que você tem parado e buscado uma reflexão, um tempo? Quando você busca socorro, onde está esse socorro? Nós precisamos ter um certo cuidado, porque há muitas fontes perigosas, aproveitando da nossa fragilidade, aproveitando da nossa fraqueza, da nossa indisposição, da nossa fragilidade emocional. Por conta desse momento que nós estamos passando, há muitas pessoas se aproveitando dessa fragilidade. Então você precisa estar atento e ser cuidadoso, né? Porque os discípulos aqui nos mostram algo que mesmo no momento de tribulação, mesmo no momento de tensão, de dor, de medo, eles vão e correm até Jesus. Eles foram até Jesus e perguntaram e acordaram Jesus do seu descanso. Que esse é um melhor momento, é a melhor coisa a se fazer. Se você não sabe para onde recorrer, corra para Jesus. Se você não se vê forte o suficiente para enfrentar a dificuldade da qual você está passando, corra para Jesus. Porque é Ele que tem a resposta. É a partir desse exercício de oração, de contato, de conexão, de relação com Deus que nós seremos fortalecidos, encorajados e capacitados para enfrentar o dia mau. Esses homens correram para Jesus. E tem horas que a gente acha que Deus está dormindo, né? Eu sei que você leu o texto e viu que Jesus estava dormindo na popa do barco, né? Os teólogos vão dizer que a popa do barco é o lugar de maior agitação, de maior turbulência. E Jesus estava num lugar ainda mais agitado do que eles estavam, tentando segurar o barco. Mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Mas eu queria sugerir uma situação. Talvez Jesus estava dormindo, mas sabe aquele soninho assim que está dormindo, mas sabe do que está acontecendo? Aquele soninho que você está descansando, mas você está atento nas coisas que estão à sua volta? Quando os discípulos chegaram diante de Jesus, despertando ele daquele momento de descanso, talvez seja muito próximo como nós agimos quando corremos diante de Deus. Nós achamos que Deus está escondido, achamos que Deus está dormindo, achamos que Deus não está atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, às coisas que estão acontecendo na nossa família, achamos que Deus não está atento com as coisas que estão acontecendo no nosso relacionamento. Nós vamos até Deus querendo despertá-lo, nós chacoalhamos Deus, queremos despertar Deus, mas nós precisamos saber que quando nós nos encontramos com Deus, e os discípulos se encontraram com Deus nesse momento, acordando Ele, Jesus automaticamente olha para eles e diz: por que é que vocês estão com tanto medo? Por que é que vocês estão com tanto medo? Perceba que quando Jesus acorda, Ele diz para que ele olha para o cenário que está acontecendo dentro do coração dos discípulos. Ele não olha para fora. Ele não olha para fora do barco, ele não vê a tempestade, ele não vê as águas agitadas em primeiro momento. O que ele vê é um coração aflito. O que ele vê é um coração com medo. O que ele vê é um coração perturbado, uma mente aflita.
Esses discípulos tiveram um encontro com Jesus que não vê o que está acontecendo fora, mas vê o que está acontecendo dentro de cada um de nós. Essa percepção para nós é extremamente importante, meus queridos, porque Deus não está olhando para fora, Deus está sempre preocupado com o que acontece conosco, o que acontece dentro de nós. A primeira frase dele é: por que é que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé, o que aconteceu com a fé de vocês? O que aconteceu com a confiança de vocês? Porque se fé é confiar no caráter de Deus, Deus está falando para eles: o que aconteceu com a confiança que vocês tinham em mim? Se eu disse para vocês que nós passaríamos para o outro lado, nós passaríamos. Nesse tempo difícil, por que é que o seu coração está aflito? Por que é que você está com medo? Deus está olhando para você e dizendo: por que é que a sua fé caiu, diminuiu? Por que é que você deixou de confiar em mim? Deus agora reflete a sua mensagem direta ao coração e à mente daqueles homens. Jesus diz silêncio, antes de dizer, de falar silêncio, de pedir o silêncio dos mares e dos ventos, ele pede para que o coração daqueles homens sejam primeiro silenciados. Quando Jesus diz silêncio para o mar, ele primeiro silencia o coração de homens e mulheres, de gente como eu e como você, que passamos por um tempo tão difícil na história. Deus está olhando para nós e dizendo: aquieta o seu coração, aquieta a sua mente, olhe para dentro, perceba as suas agitações, os seus medos, as suas preocupações. Olhe para si, porque eu também estou aí, nesse lugar da quietude, do silêncio, da percepção de quem nós somos e da percepção também de quem Deus é para cada um de nós, porque quando nos vemos na nossa fragilidade, olhamos para Deus e vemos a grandeza dele, no seu caráter ajudador, capacitador. Deus está revestindo a cada um de nós não só de coragem, mas de sabedoria, nos revestindo de um espírito de criatividade para lidar nesse tempo tão duro e de dia mau. Que você seja fortalecido e capacitado e que a sua esperança seja renovada. No versículo 26 diz assim, que no final de tudo isso fez-se completa bonança. Nós estamos com o coração agora conectados no Salmo 26. Fez-se completa bonança. Ainda não se fez bonança no nosso país, não se fez bonança no mundo, as notícias ainda não são boas, mas o nosso coração se projeta nessa esperança, na esperança de um dia melhor, na esperança de dias melhores, na esperança dos resultados sobre mortes e contaminações sendo cada vez menores, né? E que nós possamos passar por esse tempo tão difícil levando uma reflexão, levando um aprendizado, entendendo que a fé de Jesus nos dá poder sim para descansar, para se livrar de toda a culpa, de todo o medo, de toda a ansiedade. A fé de Jesus nos projeta para uma experiência de encorajamento e de esperança. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o que nós sabemos é o que está acontecendo agora. E nesse exato momento, Deus está visitando os nossos corações. Neste exato momento, é no agora que Deus está visitando as nossas mentes, visitando as nossas casas, visitando as nossas famílias, visitando as nossas relações, visitando o nosso corpo, nos ajudando para uma experiência de cura, de paz e até de ressignificação dos nossos passos, da nossa projeção para o futuro. Aproveite esse tempo para refletir sobre tudo isso. Aproveite esse tempo para silenciar o seu coração. Aproveite esse tempo para perceber que existe um Deus vivo, agindo em favor de cada um de nós. Deus continua nos abençoando e Ele quer retratar a sua experiência numa frase muito simples: Ele continua fazendo novas todas as coisas.
Deus continua fazendo novas todas as coisas. Que você possa viver o novo de Deus ainda hoje, nesse exato momento, porque é um Deus que se manifesta no agora, porque o amanhã só a Ele pertence e os nossos corações no amanhã só se enchem a partir da experiência da esperança. Que vocês possam se encher de esperança, de harmonia, de paz, nesse tempo em que Deus está nos acolhendo, nos nossos lares, junto com as nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Foi muito bom conversar com vocês, muito bom esse tempo, e estou com saudade. Antes de encerrar a live, eu quero fazer uma oração e queria chamar a Fernanda aqui para participar da oração junto com a gente. E nessa oração ela também vem trazer algumas dicas importantes de como a gente vai agir, né, nesse tempo. Eu acho que tem bastante sabedoria para compartilhar e a Fernanda vem trazer um pouquinho dessas sabedorias para a gente. Olá, todo mundo, saudades. Como estão? Segundo domingo, longe, mas juntos, de qualquer maneira. Como sempre a gente fala, o reino de Deus é esse reino de amigos e é muito bom manter esse contato mesmo. Deus abençoe a pessoa que criou essa possibilidade da gente se relacionar nessas situações. Oi, oi, oi para todo mundo. Mande, Carmen, Dai, minha sogrinha, Dona Marlene, saudades, saudades, saudades. Beijo mãe, beijo pai, beijo família, meus irmãos, beijo igreja, comunidade geral, saudade de vocês, fala sério. Essa hora seria a hora do abraço, do cafezinho, do bolinho, do pãozinho, né? Muita Faz saudade. Quer falar, quer dar as dicas agora ou quer... Pode ser. Eu escrevi porque eu funciono melhor escrevendo e são 3 pontos, costumo chamar de pílulas para viver minimamente bem em dias estranhos, e as coisas que eu escrevi conversam muito com o que o Rafa falou, rolou uma sintonia aí, às vezes isso acontece, e são 3 pontos bem rápidos. Talvez você já tenha ouvido algum deles, mas não custa nada reforçar. O primeiro é: saia de frente da TV, cuidado com as notícias. Nós já sabemos que atitudes tomar, a gente já sabe como se prevenir dessa doença tão delicada. Então, a gente já tem toda a informação necessária. Então, quanto mais a gente se alimentar dessas notícias, muitas vezes negativas, é pior. E não se trata de alienação, mas sim de preservação da nossa mente, do nosso psicológico. Então, quanto você puder se preservar, se atualize ali 1, 2 vezes por dia, de uma fonte confiável, e tá mais do que suficiente, né? Se a gente não é nenhum especialista, um pesquisador, um médico, não tem por que ficar consultando todas as horas os números, que infelizmente crescem rapidamente, mas não é nada saudável para o nosso psicológico. Então, saia de frente da TV, a não ser que seja um Netflix aí, que esteja rolando, se você tiver a oportunidade, mas procure se preservar. Mais uma vez, repito, não se trata de alienação. Não quero saber, vou viver fazendo yoga, meditando. Não, é se alimentar com sabedoria das notícias e das informações que chegam até a gente. Segundo ponto, também casa muito com o que o Rafa falou. Muitas pessoas chegam até nós e perguntam como ter uma vida espiritual mais baseada, com uma base firme, como ter experiências com Deus no decorrer da vida.
E é como ele falou, os discípulos no barco, eles estavam do lado, andando com Jesus, mas faltou confiança, faltou fé. Por quê? Porque o relacionamento deles talvez não estava firmado. Então, relacionamento é o quê? É uma decisão todos os dias. Todos os dias eu escolho, né? Eu decido buscar o Rafa, um relacionamento saudável com o Rafa. E assim é com Deus, com os nossos amigos, qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento é decisão. Então, a partir do momento que você decide se relacionar com Deus, buscar a Deus, Ele vai se revelando para cada um de nós também. Então, aproveite este momento, né? Muitas pessoas nos dizem que não se relacionam, não têm tantas experiências com Deus, não ouvem a voz de Deus porque não tem tempo, o trabalho, a família, a casa, os deveres, a rotina, né, esmaga a nossa possibilidade. E eu acredito que a maioria de nós hoje tem essa possibilidade de estreitar um relacionamento com Deus de maneira, uma busca, né, mais frequente. Então lembre-se sempre que à medida que você busca, Deus se revela para cada um de nós. Então Deus tem se revelado pouco, sinal nítido que você tem buscado pouco. A sua busca tem sido ali, né, discreta demais a ponto de Deus se escancarar para você. Verdade. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Comece pelos Salmos. Os Salmos é um livro de hinos, de orações de Davi, e faça ali, né, das orações de Davi a sua oração também. Tem todo tipo de louvor a Deus, tem orações de quebrantamento, de entrega, Davi muitas vezes se rasgando diante de Deus. Então é um livro bem legal de começar. Provérbios também a gente sempre recomenda. É um livro, é um manual da vida, né? É um livro cheio de sabedoria. Se você quer ser sábio, se você quer ter sabedoria para distribuir, para respingar isso na vida de outras pessoas também, leia e releia Provérbios quantas vezes você puder. É uma fonte infindável de sabedoria. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem as parábolas, são histórias, né? Jesus sempre falou através de histórias e mais fáceis de serem compreendidas. Tenho certeza que vai alimentar aí a sua caminhada com Deus. E a oração, a pior oração é a que não é feita, né? Eu não sei falar, eu não tenho palavras bonitas. Não se apegue nisso, porque por mais que a gente fale, né? Muitas vezes a gente fala, Deus se atenta para o nosso coração. Então, não sei o que falar, não fale nada, mas reserve todos os dias um momento de oração. Fale, mas também ouça, né? Porque Deus também fala, mas a gente precisa estar sensível, com os ouvidos abertos, o coração aberto e os olhos abertos, porque Ele fala através da Bíblia, da palavra, mas fala também até no cantar do passarinho. Basta estar sensível a essa voz. E se aproxime literalmente e virtualmente, eu quero dizer, de pessoas que te aproximem de Deus, né? O Rafa nos últimos cultos falou sobre os amigos coveiros e os amigos parteiros. Então, se aproxime dos amigos parteiros, aqueles que dão a luz ao que há de melhor em nós, né? Dão a luz aos nossos sonhos, às nossas ideias, aos nossos desejos, mas também trazem à luz aquilo que nós temos de melhor e está ali escondido. E deixe os amigos coveiros um pouco de lado. Não estou dizendo para você escolher, né, fazer acepção das pessoas com que você se relaciona, mas num momento delicado como esse que a gente está vivendo, é melhor que você se aproxime de pessoas que joguem luz na sua escuridão, virem aquela lamparina para a nossa vida, para iluminar o que está escuro. Então, deixe um pouco de lado os amigos coveiros, ou seja, aqueles amigos que só jogam terra nas nossas ideias, nas nossas palavras, nas nossas relações, e se afaste um pouco de tempo deles, mas quando tudo isso
quando tudo isso passar, volte a se aproximar deles para você ser um amigo parteiro na vida dele, para que você, através do seu relacionamento com Deus, jogue luz e dê a luz ao que há de melhor nesse seu amigo. E por último, é uma coisa que a gente sempre fala também, a importância de se movimentar. Deus nos fez pessoas, eu ia dizer flexíveis, mas tem um outro que não é tão flexível corporalmente falando, mas o que eu quero dizer, Deus não nos fez pessoas rígidas, né, duras, ou seja, Ele fez o nosso corpo, Ele projetou o nosso corpo para o movimento. Então, mesmo você em casa, procure se movimentar. Fernanda, eu moro num apartamento minúsculo. Se alongue, nem que seja em cima da sua cama, porque o nosso corpo, né, como eu disse, ele foi criado por Deus e ele é muito inteligente. O nosso corpo é muito inteligente. Então, a partir do momento que você se movimenta, o nosso cérebro e o nosso corpo, ele libera substâncias que combatem várias coisas horríveis pra gente. Combate a depressão, combate a insônia, a ansiedade, só pelo simples fato de você se mexer, se exercitar minimamente 15, 20 minutos por dia. Então, se atente nisso também. A gente sempre chama todos a se preocuparem com o espírito, mas nesse momento de reclusão, não deixe essa bola de neve crescer, porque às vezes a gente deixa de se movimentar e quanto mais a gente deixa, mais vai ficando pior, porque o nosso corpo ele não solta essas substâncias benéficas para nossa mente e para o nosso corpo. Então, que você consiga seguir esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio para a sua vida de mente, corpo e espírito, para que tudo bem alinhado a gente passe por essa tempestade com Jesus no barco. Né? Não seja como os discípulos que se desesperaram e ali ficaram emocionados. Cuide do seu emocional, é muito importante. Eu li uma frase de um plantador de igrejas que mexeu muito comigo essa semana. Ela diz assim: quando uma crise aparece, o que está dentro de você aparece também. Ou seja, o que tem aparecido, né? O que tem saído de dentro de você esses dias? Medo, desespero, incertezas, todos nós estamos cheios de incertezas, mas que você possa nutrir o seu corpo, a sua mente e o seu espírito com coisas boas para que na próxima crise você seja forte, você saiba lidar melhor com as circunstâncias e as situações. Então, mas é isso, é de dentro para fora, né? Então, se alimente de coisas boas, da palavra de Deus, de bons relacionamentos, de movimento do nosso corpo, movimento da nossa mente, sempre pensando, sempre buscando se relacionar e entender Deus e buscando sempre o maior exemplo, que é Jesus. E é isso. Então, fique longe da TV o máximo que você puder. Se movimente e procure estreitar o seu relacionamento com Deus. Eu creio que é uma ótima oportunidade, né? A gente não pode ver as pessoas pessoalmente que a gente ama. Então, assim, aproveite esse momento, essa oportunidade. Sabemos que muitas pessoas estão trabalhando normalmente. A nossa oração, nosso pedido, a nossa súplica a Deus é boa parte por elas nesse momento. Muitas pessoas, médicos, enfermeiros, coletores de lixo, os entregadores de alimento, de encomendas, todos eles estão na nossa oração todos os dias para que Deus os proteja e guarde e para que seja uma pessoa que abençoe essas pessoas também, se você está em casa, né? Seja esse canal de bênção na vida dessas pessoas, não deixe de orar por elas nem um minuto. Creio que é isso. Então vamos orar. Vamos orar. Todo mundo junto agora? Fazer o seguinte, agora você aí na sua casa, se você puder fechar os seus olhos e junto com a gente participar desse momento de oração, se você está com a sua família,
junta todo mundo aí para esse momento, porque é o momento em que nós colocamos a nossa fé, ou na verdade tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite em ação, tá bom? Oremos juntos. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e exaltamos o seu nome com alegria pela coragem que o Senhor tem colocado na vida dos seus filhos e filhas. O Senhor que visita os lares, os hospitais, os leitos de hospitais, o Senhor que visita os lugares onde nós não conseguimos alcançar, que o Senhor toque os corações e as vidas, Senhor, que estão machucadas, que estão sofridas, seja num leito de hospital ou seja num quarto de dor, de lamento, de depressão. Visita, Senhor, os seus filhos. Amém. Visita, Senhor, as famílias. Leva, Senhor, sobre cada casa, cada lar, cada família, o teu amor, a tua alegria. Traz, Senhor, de volta o sorriso no rosto, Senhor, dos seus filhos e filhas. É a nossa oração, o nosso desejo. Sim, que a sua paz, que a sua glória, que a sua bênção, Senhor, seja repousada sobre a vida de todas as famílias. Sim. Todas as famílias da terra, porque o Senhor abraça não somente as nossas vidas, mas abraça o mundo inteiro. Por isso, Pai, abrace, Senhor, o mundo com o teu amor, sim, com os seus atos de paz, com os seus atos de esperança. E renove, Senhor, as nossas relações. Renove, Senhor, a nossa fé. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e a manifestação do Consolador Espírito esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Sejam abençoados. Que Deus nos abençoe.